Nós já temos o professor Bernardo para conversar conosco, então a gente vai seguir falando sobre a escolha do novo Papa. Nosso contato agora é com o Bernardo Kister, ele que é jornalista e professor de Teologia Natural e Apologética Católica. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo de volta, parabéns mais uma vez pela cobertura especial do Conclave aqui junto conosco na Revista Oeste. Professor, eu vou repetir, acho que o senhor estava acompanhando ali a nossa conversa, a pergunta que fiz à Ana sobre a escolha do nome do Papa Leão XIV, o que isso pode adiantar desse pontificado e, se já puder emendar, os principais desafios que esse novo Papa vai enfrentar nesse momento. Boa noite. Boa noite. Então, esse é um momento histórico para o mundo e especialmente para a Igreja Católica, para nós católicos, em que, depois de 17 dias de ser vacante, nós temos um Papa, ou seja, o Papa número 267, né, que não é sucessor de Francisco nem de Bento XVI, é sucessor de Pedro. Né, isto foi uma nota muito importante. E a escolha do nome dele tem um pouco este sentido, ou seja, ele foi escolhido, no meu entender, pelos cardeais para ser uma figura de conciliação. A gente viu isso no discurso dele. Tanto de problemas externos, de guerras, né? Porque o Leão XIII também foi isso, que é da onde ele tira a sua inspiração para o nome Leão XIV, né? O Leão XIII, que foi papa, que faleceu em 1903, né? Foi o papa da virada do século XVIII para o XIX, e então ele usa este nome para se desconectar dessas tensões modernas em que a igreja fica em discussões muitas vezes perdidas, né? Será que ele vai dar continuidade a um João XXIII, né, que foi o Papa do Concílio Vaticano II? Será que ele será um Francisco II? Ele diz, não, eu serei Leão XIV, que me conecto com o Papa, diz, né, 122 anos atrás, que morreu há 122 anos atrás, um Papa que foi muito sóbrio. Por curiosidade, foi o primeiro Papa a ser filmado com uma câmera fotográfica, né? Uma câmera de filmagem, aliás. Ele era um Papa profundo, né? Conhecedor da teologia, o Leão XIII. Ele escreveu, foi ele que iniciou o estudo da doutrina social da Igreja, com uma encíclica chamada Rerum Novarum, das Coisas Novas, não é? De 1891, em que inicia a reflexão da Igreja sobre o problema do trabalho, dos operários que estavam sequestrados pela esquerda ou vítimas de empresários industriais que realmente abusavam do trabalho naquela época, e a Igreja vem como mestra e mãe para educar isso. Então, vamos dizer, é um homem que também, o Leão XIII, estou falando do Leão XIII, não deste agora, né? Que trouxe de volta a teologia de Santo Tomás de Aquino para a Igreja, que é o doutor universal, não é, que escreveu encíclica sobre a relação da Igreja do Estado, né? Então, vamos dizer assim, foi um homem que fez muitos ensinos e cuidou da educação católica, coisa que também Robert Prevost fez enquanto bispo e cardeal. Né? Então ele se conecta com essas questões de problemas de justiça social sem ideologia, né? Ou seja, nesse discurso dele me pareceu muito isso, e ele sinaliza este retorno de certas tradições que tinham sido abandonadas pelo Papa Francisco, como o uso da mozzetta, que é esta capa vermelha que vai até os cotovelos, que simboliza a disposição do Romano Pontífice de dar o seu sangue pela Igreja e também de que, vamos dizer assim, ele está, né, ali naquele posto por causa do sangue dos mártires ao longo de 2000 anos. E ele usa também, coisa que o Francisco também não usou, a estola do bispo de Roma, que é aquela estola vermelha bordada que vocês estão vendo ali em dourado, que é típica do bispo de Roma. Então o Francisco tinha abandonado tudo isso e ele ainda está usando em cima da batina branca, uma sobrepeliz de renda, que é uma veste litúrgica que é considerada tradicional, antiquada, né, medieval, né? Então, vamos dizer assim, a beleza da liturgia está de volta, ao que me parece. E depois tem uma outra sinalização importante, além do nome da roupa, que foi o gesto dele não improvisar no discurso, como é de costume dos papas quando aparecem na lógia, ali naquela sacada. Ou seja, ele fez um discurso lido. Isto é uma mensagem, a igreja se comunica por esses símbolos sutis, ou seja, não haverá improvisação, ou seja, nós vamos evitar o escândalo, vamos voltar à moderação, à sobriedade, vamos conciliar os contrários, vamos unir a igreja e vamos arrumar a casa. A mensagem é esta. E o fato dele ter começado a sua fala dizendo a paz esteja convosco, que é uma frase litúrgica do início da missa e de atos litúrgicos, né, significa
que vai haver de novo, ao meu entender, né, posso estar errado, mas eu acredito que não, um apreço de novo à liturgia que o Papa Francisco, por assim dizer, tinha deixado um pouco de lado. Então eu confesso que nos surpreendeu em muitas coisas e certamente ele dará continuidade a algumas pautas, né, do Francisco, mas eu acho que isso pode ser uma próxima pergunta aqui na nossa entrevista. Perfeito. Professor, deixa eu passar para a Ana. Ana, fique à vontade para concluir o seu raciocínio anterior. A gente teve um probleminha de conexão e já, se quiser emendar algum questionamento para o professor Bernardo. Bom, acho que a única coisa que eu tinha para acrescentar no meu comentário era isso, que quem quer olhar para o Papa, olhar para o cidadão, né, que vota, enfim, ele é registrado como republicano, embora ele tenha críticas contundentes, inclusive às políticas imigratórias de Donald Trump. Mas se você for olhar outras políticas de Donald Trump, por exemplo, assinou uma ordem executiva dizendo que há apenas 2 gêneros no mundo e que não vai mais colocar recursos federais, vai bloquear, inclusive, recursos federais para essas políticas de gênero nas escolas. Então, a minha pergunta para o Bernardo, e deixo aqui mais uma vez meu enorme agradecimento, Bernardo, você engrandeceu a nossa transmissão aqui na Revista Oeste desde ontem, em relação à Igreja Católica Americana. Para quem não acompanhou a nossa transmissão, você acha que o nome deles, o escolhido, do Cardeal Prevost, foi uma resposta positiva à combatente Igreja Católica Americana que vem lutando contra a teologia da libertação, que vem lutando contra a agenda progressista, a agenda abortista dos democratas? Você acha que isso pode ter alguma ligação? Ana, obrigado aqui pelos elogios exagerados, mas obrigado. Veja, em relação à Igreja Americana, a Igreja Americana nos últimos anos, principalmente no papado do Francisco, foi o que alguns dizem, né, que ela foi, vamos dizer assim, alienada, no seguinte sentido de que ela não recebeu a atenção devida, né? É uma igreja grande, pensando em denominações cristãs, né, católicos, batistas, presbiterianos, episcopais, né, a Igreja Católica é das denominações cristãs a de maior número nos Estados Unidos. Eu não me lembro exatamente o percentual, se não me engano são 20% dos americanos que são católicos, é um número significativo, isso dá uns 60 milhões, 70 milhões, é uma igreja grande, uma igreja muito rica, e é uma igreja rica inclusive em intelectuais. Hoje, grande parte dos intelectuais católicos vem dos Estados Unidos, né? Então, grandes, inclusive, escritores, poetas, analistas, sites, né? Então, aplicativos para oração. Então, os Estados Unidos têm um catolicismo vibrante. As pessoas, quando olham os Estados Unidos, pensam apenas, né, talvez nos Founding Fathers, né, e naquela visão um pouco bucólica dos protestantes migrantes, né, que estiveram ali, mas a fé católica ajudou em muita coisa dentro dos Estados Unidos, né? Apesar de ter tido poucos presidentes católicos, né? Então eu acredito o seguinte, Ana, que isto não sei se foi uma resposta do tipo vamos colocar um papa americano para aumentar a fé nos Estados Unidos, é uma resposta muito simplória, mas certamente os cardeais entenderam que a América precisa de um novo olhar, mais acolhedor, porque o Francisco tratava com muita dureza, né, o capitalismo e etc, e que para o americano isto é como mexer, né, falar mal da sua mãe, né? Então o cardeal Prevost, né, agora o Leão XIV, ele também tem nacionalidade peruana, porque morou lá e foi missionário, então ele é americano pero no mucho, então vamos dizer, ele agrada os americanos, mas agrada os que não são americanos, agrada até nós latino-americanos neste sentido. Ele até falou um pouco em espanhol no seu discurso inicial, saudando a sua diocese de Trujillo, no Peru, onde ele atuou, dizem muito bem, né? Inclusive, eu acredito que o fato dele ser americano de Chicago pode ter a ver também com a possibilidade de aumentar a arrecadação da igreja, que
nos Estados Unidos caiu muito na época do Francisco em função das críticas, das falas, né, e de alguns escândalos que aconteceram lá de um bispo, principalmente, de abusos sexuais, o McCarrick, né, que os americanos não acharam que não foi tratado a contento, né, não foi punido a contento, então ficou uma mágoa em relação ao tratamento do Francisco. Então a igreja americana ficou razoavelmente alienada, as doações caíram muito dos Estados Unidos. Não é? E o cardeal Prevost, agora Leão XIV, era muito conhecido, né, é muito conhecido por ser um bom arrecadador de fundos. Ele sabe atrair investimentos para as dioceses. Né? Então vamos dizer assim, ele sabe fazer uma boa quermesse para reformar o telhado da igreja, né, como uma metáfora. E a Igreja Católica está com problemas financeiros gravíssimos, né, nos seus fundos de pensão, com déficit de 630 milhões e um déficit anual de 87 milhões. Então é preciso ter um Papa, vamos dizer assim, com este olhar também administrativo financeiro. E ele é matemático, tá? Então pode ser que ele seja realmente bom com números.